Ouvi muito atentamente todos os intervenientes até agora, e com respeito e com a aquiescência que justifica tudo aquilo que foi dito aqui, e registrei por parte do João Talone duas observações. Uma que partilho integralmente e que mencionava a dizer no fim da minha intervenção, é que tanto me fazia que o Basílio Horta fosse do PS, como do CDS, como do Partido Comunista, pá, eu votava nele porque eu conheço bem demais. E porque eu conheço desde há muitos anos e fomos companheiros desde os tempos do Liceu Camões, sei quais são as potencialidades e as capacidades deste homem. A segunda coisa que o João Talão disse era que, no âmbito de um espectro extremamente amplo de ações a desenvolver em vários domínios, designadamente a economia e a geração de emprego, o turismo afigura-se como aquele que me parece mais acessível, mais fácil, ou se não diria fácil, mais integrado na especificidade e na vocação de Sintra e, consequentemente, não se podendo fazer tudo ao mesmo tempo, haveria como prioridade fundamental, e dentro dos tais 90 dias em que o Basílio Horta, depois de Presidente, vai estudar os dossiês, eu que se dedico muito aos dossiês que têm a ver com o turismo e com empreendimentos turísticos, porque aí está um dos segredos do êxito desta atividade. Eu vou tentar, perdão se me alongar excessivamente, mas deixem-me que vos diga algo que é do domínio público. O turismo significa 10% do PIB nacional. Significa 9% do emprego nacional. Significa o setor que, em termos de geração de divisas, representa coisa, 14%, de longe o maior de todo o setor de exportações em Portugal. Mas é um setor, é uma atividade económica que tem uma especificidade que resulta da abrangência e transversalidade intersectorial de múltiplas valências que, não sendo propriamente produtos turísticos, stricto sensu, são fundamentais para a sustentabilidade de uma política de turismo. Criar um polo turístico, e Sintra tem essa vocação inata, significa muito mais do que verdadeiramente tratar de produtos específicos de turismo. Significa o cuidado com a segurança, o rigor da sinalética, a facilidade do acesso viário, rodoviário, ferroviário, aéreo, o parque de estacionamento, o acesso, a facilidade de acesso e de estacionamento de automóveis, de autocaravanas, de caminhonetes de turismo. Significa a segurança, significa o acesso e a eficiência das unidades hospitalares que se inserem nesse conceito. São esses fatores que são a infraestrutura, não propriamente específica como produto turístico, mas que são inerentes ao desenvolvimento e à consolidação de uma política coerente de turismo. Mas não se reduzem a fatores materiais. Há aquilo que eu chamo o comportamento psicossocial, comportamental de uma população. A forma como ela encara o turismo e a sua vocação natural. A forma como uma idealidade põe os seus serviços municipalizados em contacto com o turista e a forma como o recebe com hospitalidade. O comportamento de um polícia na rua. O rigor de uma atitude comportamental que signifique, de facto, uma vocação turística. Essa é a genuína vocação de Sintra. Uma vocação que teve reveses de altos e baixos. Por falta de meios, talvez pela assimetria e vastidão do seu território, pela diversidade socioeconómica das suas populações e alguns assincronismos e assimetrias em relação a uma população vasta e com características e perfis psicossociológicos e etários muito diferenciados. Talvez pelas flutuações de uma vontade política e autárquica, talvez por uma atomização do setor excessiva, do setor empresarial. A verdade é que Sintra não conseguiu
sobretudo, uma coisa fundamental, que é criar um conceito identificador e diferencial para aquilo que representa essa sua vocação. E eu permito-me dizer que ele está praticamente à frente dos nossos olhos. Sintra tem o estatuto de património humanístico atribuído pela lei. E tem, na verdadeira qualificação desse atributo, o estatuto de paisagem cultural da humanidade. A Serra de Sintra é a grande resposta a uma vocação de Sintra. Mas não é uma Serra de Sintra interpretada como uma série de palácios, palacetes, de jardins, de espaços que obviamente têm um peso histórico ou cultural fundamental. É uma Serra de Sintra que contempla uma outra valência, a da fauna e a da flora. Esse absolutamente quase inestimável acervo de biodiversidade que caracteriza, de facto, essa Serra de Sintra e que, devendo integrar-se na sua parte histórica ou cultural, deveria ser interpretada como um centro de interpretação que pudesse ser integrada e desenvolver-se de uma forma coerente em relação ao próprio, fazendo parte inerente do próprio centro histórico de Sintra. Isto é, nós estamos a falar de um conceito de guarda-chuva, de um conceito umbrella, do qual irradiam todo um conjunto de ações de índole turística que se potenciam, mas que se potenciam de uma forma coerente, de forma e de modo a dar a Sintra a especificidade, a diversidade, a multiplicidade de ofertas, integrando um outro fator, que é o da biodiversidade, que lhe permite oferecer e ter uma oferta turística única, singular e completamente diferenciada de qualquer outro concelho do país. É esta, sinceramente, a dificuldade no turismo, muitas vezes, é saber pegar em quaisquer coisas que parecem simples, em que os meios e os recursos, naturalmente, são limitados e a própria conjuntura justifica perfeitamente que haja determinadas contenções, mas de uma forma pragmática, mas sobretudo com uma visão coerente e integrada, conseguir fazer qualquer coisa que represente a especificidade e a verdadeira vocação de Sintra como destino turístico. Eu vou reconduzir-me apenas dentro deste conceito e dentro desta preocupação de ter um conceito umbrella que seja coerente e que crie uma visão integradora, diferencial e estratégica de Sintra, chamar a atenção para o primeiro problema que urge resolver. Esse é o problema do estacionamento, o problema de como se depara a exigibilidade do espaço que está à disposição de estacionamento no centro histórico, que inclusivamente tem condicionamentos muito especiais devido ao seu estatuto de património da humanidade. Tal como acontece em muitas outras cidades do mundo, este problema é um problema de crucial importância e que tem que ser resolvido de uma forma tão rápida quanto expedita e, se possível, sem custos para o município. Criar um parque de estacionamento de automóveis é uma coisa que acontece em Cascais, em Lisboa, e que não custa ao município nada. É feito por empresas especializadas que se remuneram através da própria exploração dessa atividade. Do mesmo passo que um parque de estacionamento de automóveis e subterrâneo é indispensável, assim, seja qual for a sua localização, é também fundamental criar parques de estacionamento para autocaravanas. Por razões de natureza logística, muito provavelmente poderão ficar instaladas, por exemplo, em Ramalhão, onde
haverá necessidade de concentrar um polo que depois os distribua, ou que os faça fluir naturalmente para as zonas fundamentais de primordial interesse turístico. Sem resolver o problema de estacionamento, Sintra tenderá a fechar-se dentro de si próprio, a definhar progressivamente em termos socioeconómicos e em termos turísticos. A segunda sugestão que eu gostaria de dar era que essa boa iniciativa, que foi o prolongamento, que foi o lançamento da linha tradicional de Sintra ou Praia das Maçãs, tivesse o seu desenvolvimento natural. Isto é, que chegasse até à estação dos caminhos de ferro, de forma a permitir a criação de um interface, ou desejavelmente ao próprio centro histórico de Sintra. Era a única forma de rentabilizar, em termos económicos e em termos turísticos, um investimento que, por mérito que tivesse, ficou incompleto em relação ao seu ponto de acesso fundamental relativamente a Sintra. Era fundamental que este Conselho, como terceira sugestão, procedesse à recuperação dos seus festivais de som, de luz, de bailado. Eles criaram uma áurea cultural em relação a Sintra que se foi perdendo e diluindo ao longo dos tempos. A par desses festivais de música clássica, de ópera, de teatro, e que deveriam ser, digamos, reparem, eu sei que estamos a falar numa conjuntura difícil e, obviamente, que até falando em causa própria, festivais como esses têm que ser acompanhados com apoio não apenas da responsabilização de entidades públicas e privadas, mas das próprias verbas do jogo da concessão do Estoril, que apoiam Sintra de forma significativa. Esses festivais, por exemplo, de ópera, de música clássica, de teatro, podiam ter como o apoio e a responsabilização de entidades públicas como o Teatro de São Carlos. Um dos exemplos é os eventos que são feitos a propósito do Festival ao Largo e que seriam uma excelente oportunidade para que aqui em Sintra tal se pudesse realizar e dar e criar como que uma âncora de atração turística e um fator de integração cultural de que Sintra tem essa aura. Eu passaria depois, como quinta sugestão, para a definição de uma criteriosa concessão de pontos turísticos estratégicos, de restaurantes, de esplanadas, de bares de discotecas, de outros equipamentos de lazer, colocados e situados em pontos turísticos estratégicos e que pudessem gerar a capacidade e atração de segmentos etários diferenciados, quer por turistas, quer por jovens passantes. Gostaria também, ainda como sexta alternativa, de sugerir a criação de circuitos passeios turísticos com caráter permanente, a funcionar utilizando veículos híbridos, com audiovisual multilíngue, em roteiros que contemplem uma visita aos principais palácios e jardins municipais e os quais deverão ser dotados de equipamentos ou de elementos estruturais e de apontamentos de animação que respeitem o seu enquadramento na respectiva época histórica, facilitando a sua revisitação em relação à época. Esses circuitos deveriam desejavelmente também visitar os pontos onde viveram artistas, poetas, escritores, pintores, visitá-los e não apenas visitar esses espaços identificando-os, mas ao mesmo tempo chamando a atenção para os locais em que muitas das suas obras e em que muitas das suas pinturas os procuram retratar. Vou concluir dizendo que basta para isto que exista um conceito integrador
como ponto de partida, uma visão estratégica que acompanhe o percurso das ações capazes de as implementar e de as potenciar, e uma determinação firme como ponto de chegada capaz de constituir deste Conselho essa vocação turística. E por aquilo que eu conheço do Basílio Horta, essa é uma missão ao alcance de muito poucos homens, mas seguramente ao alcance dele. Despeço-me de fazer referência ao seu currículo. Ele já foi aqui sublinhado por mais do que um orador, mas há uma coisa que eu tenho a certeza. Basílio Horta será o único homem capaz de realizar esta missão ciclópica em relação ao futuro do Conselho e às suas últimas aspirações. E se as especulações e a demagogia eleitoralista se contiver e o bom senso prevalecer, tenho a certeza que no dia 29 o Conselho de Sintra merecerá os parabéns pelo acerto que assumiu na hora da presidência. Segunda nota, e este é um recado direto aos políticos, que há alguma perplexidade, que eu penso que não sou só eu que tenho, relativamente a estarmos em cima de uma campanha eleitoral autárquica e não estamos a discutir coisas que eu acho, uma delas então a mim faz-me uma aflição tremenda, que é a questão do funcionamento do Executivo de Câmara. Eu vou-vos contar muito rapidamente uma história que uma vez, para aprovar um assunto de interesse da Câmara, que era um parque de estacionamento público, que eu ia fazer num determinado município do Algarve, eu fui a uma reunião camarária onde estavam os 4 partidos representados, que a certa altura da minha frente se entretiveram todos a insultar-se uns aos outros, não deram porra nenhuma de atenção que ao parque de estacionamento. Andaram entretidos a discutir entre eles e eu a certa altura fechei com estrondo o meu projeto e disse, olha, meus amigos, não há estacionamento para ninguém e vou embora. Depois acabei por fazer. Segunda perplexidade, esta coisa que nós não podemos aceitar neste país, nós cidadãos deste país, não podemos aceitar esta novela da perpetuação dos mandatos. Então, se a lei está mal feita, o que é que a gente faz nas empresas? Esta história, eu acho que os órgãos municipais têm as suas funções. Temos a Assembleia Municipal, que é no fundo como se fosse a Assembleia da República, e temos o Executivo. E o Executivo, imaginem o que era eu na minha empresa, a gerir todos os dias à mesma mesa com os meus principais concorrentes e opositores. Isto apesar de eu ter uma excelente relação com todos eles, não era fácil. Se fosse ali com o nosso poético amigo Mário Assis Ferreira, não era difícil, porque ele consegue-se produzir coisas com ele e com os outros. Mas na política não se consegue arranjar uma solução. Terceira situação. Nós temos um país que não me falem em gabinetes de investidores. Peguem nos assuntos que estão atrasados nas gavetas da Câmara e resolvam-nos. Falar em criar mais gabinetes, não vamos complicar. As câmaras precisam desesperadamente de uma reformulação de funcionamento. Há uma coisa que temos que assumir todos. Têm que ser enxugadas, não é? As câmaras vão ter que ser enxugadas, porque dizem que não têm dinheiro. E hoje entretêm-se, sabe aqui, a ir buscar o dinheirinho àqueles, passa a expressão menos bonita, camelos, que vão produzindo riqueza e vão fazendo coisas, mas que a taxa de pôr a placa com o nome do hotel passa a querer, em vez de terem a preocupação que nós nas empresas temos, que é de enxugar os custos, puxar pela imaginação para funcionar melhor, nós vamos querendo é mais despesa, vamos assistindo, mas isto passa-se nas câmaras, passa-se no Estado. Eu aqui há tempos, os meus amigos autarcas, e são muitos do Algarve, ficaram chocados comigo. Eu numa palestra que fiz no Algarve, disse-lhes que o que é que faria sentido? Não era ficar à espera que haja nenhum governo central, seja ele qual for, que vá reduzir o número de câmaras. Era o Algarve que tinha que se levantar e dizer, precisamos de 16 câmaras municipais. Não chegam 8. E essas 8 não têm que funcionar melhor. Porque o problema, imaginem, obras públicas e obras municipais estão em crise.
Obras privadas de investimento estão em crise e pergunta-se, os gabinetes não têm que ser reestruturados? É que nós muitas vezes temos que fazer aquilo numa lógica empresarial. Depois o público, o setor público, tem que se preocupar, como dizia a Maria de Belém, com o que é social. E como o Basílio Horta referiu, temos que nos preocupar com gente com fome. Neste país também se entrou ultimamente numa onda que eu acho perfeitamente abominável, que é de se dizer que o mal do país são as pessoas que ganham mais. O que é, no mínimo, um vexame, uma vergonha e um insulto. As pessoas deste país ganham pouco. Eu que pago pouco aos meus colaboradores. Normalmente temos o seguinte, meus amigos, eu gostava de vos pagar mais, mas também pago certinho e dou-lhes uns prémios. Mas pago pouco, porque as pessoas ganham pouco e isto, pois, é caricato, é ridículo. Passar-se a dizer que vamos salvar o país por retirar o dinheiro do bolso das pessoas, que já está a acontecer, não é? Toda a gente está a acontecer. É muito hábito. O turismo, hoje eu vou-vos dizer uma coisa. É curioso que este setor nunca esteve tão bem como está hoje. Temos uma oferta hoteleira instalada muito boa. Temos um nível de profissionalismo enorme, porque melhorou muito. Temos empresas com dificuldades que meteram lá umas fantasias, porque os que estão em muitas dificuldades são aqueles que, para utilizar uma expressão brasileira, viajavam e não tinham o pé bem no chão, porque de resto o negócio hoteleiro, mesmo com estes 4 anos de crise, para quem tem uma estrutura sólida, consistente, organizada, sobrevive, não é mau, é uma atividade extremamente resiliente. Agora, assim, também não é o salvador da pátria. Por isso é que nós precisamos da agricultura, por isso é que nós precisamos não de discursos balofos e soundbites como o do mar. Eu aqui há quem nos pediram, não vou referir quem, mas vocês devem saber quem se lembrou de vir falar no mar. Fez uma intervenção muito profunda e disse, o mar. E a gente pergunta, mas e o mar, o que é que a gente vai fazer no mar? Aí esgotámos o tema, porque o que era bonito era falar do mar. Como também aí o nosso anterior Ministro da Economia, pessoa simpática, afável, mas de uma inocência confrangedora, vinha dizer que Portugal era a Florida da Europa. Devia ser a Florida da Europa. Ora, nós temos em Portugal pessoas, como o meu grande amigo André Jordan, que há 50 anos que diz isso. Mas não é a Florida, nós temos que ser. E aí é que está o engano dele. E isto vai entroncar naquilo também que o Marco estava a referir. O que é que Sintra tem que procurar? Tem que procurar autenticidade. Nós não temos que estar a inventar ou de importar conceitos da Florida. Temos que copiar algumas coisas excelentes que lá existem. Olha, em termos de funcionamento de camarário, deixe-me dar-lhe uma sugestão. Fui agora à Orlando, porque estou a pôr a hipótese de ser um destino alternativo. Nós temos Portugal, o Brasil vai muito em ligação a Orlando, ter lá um investimento hoteleiro. Maravilha. A gente abre o site da prefeitura ali, do Bayer lá, e a gente quer saber uma informação sobre um terreno qualquer, meus amigos. Faz bem. Está lá tudo, a história do terreno, desde a origem, se tem dívidas, se não tem dívidas. Porque é que nós não fazemos isto na época da tecnologia? Tem as fotografias, tem os proprietários, diz que os proprietários têm dívidas. Não precisam sequer ter uma outra instituição que se chama Registro Predial. Ali está tudo, naquele site, está a informação completa, com uma segurança brutal, porque a gente às vezes, quando anda a correr atrás dos investidores, é uma situação caricata. Nós já fizemos ao longo destes anos, entre muitas outras coisas, 18 hotéis. E nestes 18 hotéis, um dia eu que tenha tempo, não, acho que não vou desgastar energia, mas contar a história das dificuldades burocráticas que tivemos nesta vida para aprovar algumas coisas, uma das mais. Não vamos falar desta, porque é passado. Eu acho que nós, para Sintra, queremos fazer há 12 anos. Só muito rapidamente. A história é assim. Eu estava a pensar fazer um projeto imobiliário ali na Várzea de Sintra. Que na época era presidente da Câmara, a Edith Estrela, que enfiou o amigo há muitos anos. Não vou dizer quantos, porque ela ainda é uma rapariga muito nova. Diz-me para fazermos ali um hotel. Faça um hotel de Sintra, não tem hotéis. Eu disse, vamos nisso, pronto, vamos fazer ali um misto, uma coisa que tenha uma parte imobiliária, uma parte hoteleira, não sei. Sabem quando é que eu levantei a licença? Ontem.
para recordar, a Edith Estrela saiu daqui com um projeto aprovado para emitir licença há mais de 12 anos. E eu pergunto, não me criem gabinetes de eu vou atrás das coisas que estão em carteira para as resolver. Eu sou daqueles que digo assim, facilidade não tem a ver necessariamente com facilitismo. Eu acho que uma Câmara Municipal, e aqui vou inclusive agora tenho certeza que vai ter isso presente, um conselho como Sintra tem muita responsabilidade. Não, o empresário não tem o direito de vir exigir que lhe aprovem rápido e eficientemente uma merda qualquer que ele aqui quer. Não, tem que se mandar de volta. Agora, tem que se mandar de volta rapidamente, não se pode ali andar a enrolar. E com justificação, não é por o vazio olhar para mim e dizer, pá, não vou com a cara deste tipo que é do um lado qualquer, não interessa. Agora é assim, nós temos um país que nos está na massa do sangue a burocracia. Nós, com a experiência toda aqui, mesmo assim fomos para o Brasil, onde já fizemos 7 hotéis, e onde temos uma dificuldade extrema também com a burocracia. Mas quem chega uma vez a um governador de lá foi o Ceará, que na época era o Tasso. Eu disse, a burocracia aqui é terrível. E o Tasso respondeu, Jorge, quem trouxe essa porra para cá foram vocês. E eu aí também disse, eu tenho que dar algumas graças, que é para ver se a gente acorda aqui do Rio. E eu virei para ele e disse, mas vocês capricharam, porque o Brasil, de facto, o Brasil é inimaginável. Qualquer conselho, em minha opinião, tal como uma empresa, tal como dentro de uma empresa, os nossos 18 hotéis, isto é um bocadinho entroncar naquilo que o Mário também se referiu a isto, que é a criação de conceitos. Sintra não tem que ser igual à Amadora, nem a Oeiras, nem a Cascais. Diga-se de passagem, curiosamente, que aqui nos hotéis, nestes anos em que perdemos uma grande porcentagem de ocupação em todo o país, Cascais foi dos que mais resistiu. Sintra não se põe tanto o problema, porque Sintra, para além das cajadas, dos travesseiros e daquelas bolachas maravilhosas ali do Gregório, daquelas de canela, a oferta hoteleira não tem muita, não é? Nós fizemos há dias, por acaso, para a SIC, um programa ali no Palácio de Cientiais, que é lindíssimo. Mas não temos também porquê. Não adianta também fazer coisas, porque também neste país se fez disparar. Sintra tem que investir, tem que ter uma lógica de investimento. Não temos condições para ir a tudo. Portugal hoje tem um drama, e o Basílio Horta teve nesta área bastante tempo, e onde fez um trabalho meritório. Eu gostaria de salientar, mas eu gostaria de dizer o seguinte, nós não nos vendemos, nós hoje em Portugal, esta nossa excelente capacidade hoteleira está vendida apenas a 47 ou 48. Este ano toda a gente tem bandeira ou em arco, mas o que é que teremos crescido? 2, 3% por aí. Mas atenção, crescemos em ocupações, não crescemos em preço. Há notícias boas para Portugal, eu estive agora recentemente com o Pestana e com o Tony Trindade, tivemos com o Estado-Maior da TUI, que descobriram agora que nos voltaram a amar. Eles tinham esquecido. Mas como agora tiveram uma série de prejuízos ali na Turquia, tiveram os prejuízos no Egito, e decidiram assim, afinal aquele destino de Portugal, aquela gente é pacífica, não dá porrada a ninguém, não fazem barulho, não fazem nada. E é um dos grandes fatores importantes, porque o turismo verdadeiramente só precisa que os seus governantes não atrapalhem. Porque o turismo o que precisa é aquilo que toda a população precisa. Precisa ter as ruas limpas, precisa ter a sinalização, precisa de um conjunto de coisas que mostram a qualidade de vida. E depois precisa de mais o quê? Precisa que haja gente noutros setores de atividade com qualidade, porque um país, se for só um destino exclusivamente turístico, perde a graça completamente. Alguém quer ir a um país que é só turístico? Não, tem uma componente turística, mas tem uma componente que eu associo muito a Sintra, uma componente cultural. Este nosso projeto, só para dizer, era um projeto em que eu ando há muitos anos a dar para um peditório, que é o do turismo de saúde, e que tem movimentado e perdido imenso tempo a fazer documentos e coisas sobre isso. Mas não tenho conseguido, porque de facto isto é um país que para criar qualquer coisinha é muito difícil. E eu, quando criei o primeiro grupo sobre isto, disse assim,
não tenham a pretensão de estudar tudo sobre a saúde. Vamos meter alguns golzinhos, vamos conquistar qualquer coisa, vamos tentar. A saúde tem dois aspectos. Tem um que é fundamental. Para nós recebermos muitos turistas em Portugal, nós hoje podemos ser competitivos se tivermos um bom serviço de saúde. Porque, comparativamente à opção de ele ir para o Egito, para ir para a Turquia, para ir para Marrocos, para ir para a Argélia, para outro lado qualquer, ele vai ganhar. Nós vamos ganhar aí porque ele vai dizer assim: para Portugal, não obstante a gente falar pessimamente de todo o nosso sistema de saúde, mas vão ao Brasil, onde eu vou todos os meses, e vão ver o que é o sistema público de saúde, que ali é tragir, como vão ver as ruas, porque nós hoje temos aqui assim em Portugal uma infraestrutura de luxo. Nós podíamos dizer assim: gerimos mal esta coisa toda, estamos quebrados, estamos falidos, mas temos alguma coisa que se apalpa e que está aí, que podia motivar as empresas a investir, porque de facto há poucos lugares no mundo em que nós temos uma infraestrutura tão boa. O que é que vai embarrar nisto? Temos um sistema fiscal que é complicado, mas que mais benéfico, e eu digo com toda a verdade, que eu pago impostos aqui e pago no Brasil. No Brasil vão-me muito mais ao pelo do que vão aqui ainda hoje. Vão porquê? Porque há uma porcentagem enormíssima da população que não paga imposto. Mas aqueles idiotas que querem ter tudo direitinho, tudo certinho e pagam, é muito mais pesado. O nosso sistema de saúde é melhor do lado. Isto são tudo atrativos, não só para o desenvolvimento do negócio turístico, como para o desenvolvimento de outros negócios, para canais de distribuição. Nós temos umas telecomunicações ótimas, pá, não, é por isso que nós hoje também de vez em quando precisamos de dar assim uma escovadela na nossa autoestima, porque nós temos coisas boas. O que é que nos falta? Falta-nos que não haja tanta gente a atrapalhar. Também nenhum empresário se deve armar em campeão, porque isto é assim: ninguém faz nada por dever social. E também não faz a partir de determinada altura da vida. Não faz por dinheiro, faz por gozo, faz por prazer. Eu vou-vos contar, eu recentemente, no 25 de Abril, abri ali um palácio, que é o Palácio dos Anos. É que é mentira. Eu costumo dizer que algumas pessoas, se soubessem o prazer que dá chegar ao fim, ver uma coisa que estava de arrasto, que está linda neste momento, de ver 25 jovens que não eram da Vila Galé, que fomos buscar fora, para começarem a trabalhar ali, com um sorriso rasgado, lá está, os comentários dos clientes que nestes meses têm ocupado aquele hotel, diziam: vocês têm uma brigada pessoal, porque estão felizes, gente que andava desempregada e que arranjou emprego. Porque, no fundo, esta é que é uma prioridade dos políticos, é resolver este problema do emprego. Mas quem é que o vai resolver? São os políticos a criar cargos artificiais no Estado? Não. Isso vamos fazer mais do mesmo dos disparados que temos vindo a fazer. Tem é que se fomentar que apareça o emprego. E vou-me calar porque a gente não vai salvar o país hoje, não é? Por feliz coincidência, o novo mandato autárquico coincide com o início do novo período de programação dos fundos estruturais. E para a agricultura, o dinheiro que vamos ter nos próximos 7 anos, infelizmente, dadas as nossas dificuldades financeiras, vão ser aqueles que vêm da União Europeia. E da União Europeia temos muitos fundos no passado que, felizmente, os resultados começam a ser visíveis agora. Porque durante 2 décadas disse mal da agricultura e foi preciso vir a crise para que outra leitura sobre a agricultura passasse a ser dada. E não se iludam. Não foi o doutor Paulo Portas, amigo da lavoura, que modificou a situação nos últimos 2 anos. Porque o que está a acontecer agora e começa a ser visível é o reflexo de 25 anos de integração europeia. E eu dar-vos apenas 2 exemplos, para perceberem o que é que aconteceu na agricultura portuguesa, que não foi só no setor do vinho. Isso é emblemático e houve uma revolução fantástica nestes 25 anos. Um país que exportava zurrapa a granel passou a ser um país que hoje não suporta um vinho que não seja engarrafado e que já está catalogado entre os melhores do mundo. E houve, de facto, um investimento fantástico na nossa agricultura. Mas não só. Dar-vos, por exemplo, no setor do leite. Nós, há 15 anos, 20 anos atrás, tínhamos em Portugal 90.000 produtores. Hoje temos cerca de 8.000 produtores. Os 8.000 produtores atuais produzem o dobro e autoabastecem o país a mais de 100%. Segundo exemplo, no setor da olivicultura, há 15 anos atrás, produzíamos 40% do azeite nacional.
Ontem vi, num canal de televisão, uma reportagem fantástica sobre o Alqueva. Nós, em 15 anos, e reparem, o Alqueva são 110 mil hectares de regadío, estão instalados 50 mil. Metade dos olivais não começaram ainda sequer a produzir. E nós passamos de 40% do nosso autoaproveitamento para 100% já neste momento e estamos a exportar azeite. Portanto, são apenas dois exemplos, outros poderia ter dado se não quisesse de respeitar os 5 minutos. Agora, o que é a agricultura tem a ver com Sintra? Sintra tem 11 mil explorações agrícolas. E Sintra tem explorações agrícolas que estão centradas sobretudo na horticultura e na fruticultura. A nova política agrícola comum, que eu tive a honra de ter sido designado pelos meus colegas do Parlamento Europeu, relator, e que estamos agora a acabar a negociação precisamente para o quadro de 2014-2020, introduz importantes inovações no modelo da política agrícola europeia. Obviamente que o resultado final não é aquilo que desejaríamos, é o compromisso possível nas circunstâncias em que temos 28 ministros da Agricultura e 754 deputados a ter decidido enquanto decisão, mas os resultados são muito positivos para Portugal e eu sinto muita honra e modestamente por ter dado algum contributo para isso, porque muitas das minhas propostas incorporam o compromisso final. E basicamente vamos ter uma agricultura, e permitam-me este pequeno parênteses, que é uma pequena anedota, a agricultura europeia vai ser uma agricultura mais amiga do ambiente, mais verde. As ajudas vão passar a ser pagas baseadas em critérios de natureza ambiental. E foi precisamente neste momento que o Governo desfez a única fusão de ministérios que se justificaria que continuasse. Porque, como certamente verificaram, a agricultura foi separada do ambiente na altura em que a PAC assume uma componente verde elevadíssima e onde a conjugação de esforços entre os dois ministérios faria todo o sentido e ainda por cima, o tal governo pequenino que tem agora 4 secretários de Estado quando o Ministério da Agricultura encolheu, quando o governo precedente tinha apenas 2 secretários de Estado. Portanto, mas enfim, são um pequeno parênteses. Agora, no município de Sintra, o que é que uma Câmara pode e deve fazer? Vamos ter novas ajudas para os pequenos agricultores, que vão ser tratados de uma forma positiva, vão ser discriminados positivamente. Muitos destes pequenos agricultores não fazem a mínima ideia que têm direito a esse apoio. E não são tão poucos como isso. Para que tenham uma pequena noção, nós vamos ter, para os próximos 7 anos, cerca de 8 mil milhões de euros. Portanto, quer dizer que a agricultura portuguesa vai beneficiar de fundos comunitários com mais de 1.000 milhões de euros por ano. E também, e modestamente, consegui que, no chamadas ajudas ao investimento, porque vai continuar a haver ajudas, e aqui também, Dr. João Talão, no Conselho de Sintra, a percentagem será menor, porque as ajudas ao investimento nas regiões desfavorecidas poderão ir até 80% ou 90% com cofinanciamento europeu, nas regiões não desfavorecidas, como é o caso aqui da região de Lisboa. No caso da agricultura, as ajudas ao investimento terão cerca de 60% de cofinanciamento comunitário. Isto para a agroindústria, adegas, lagares, eletrificações, caminhos rurais, um conjunto de infraestruturas. Irão haver ajudas, com majorações acrescidas, para os jovens agricultores. Enfim, muitas outras que eu não vou agora, para respeitar os 5 minutos, provavelmente já ultrapassei. Mas o que é que a Câmara deve fazer? A Câmara tem de assumir este papel porque o Ministério da Agricultura abandonou o território. Ou seja, nesta pseudo-reforma do Estado, o Ministério da Agricultura é hoje uma pirâmide invertida. Porque quando se deveriam ter cortado, eventualmente, efetivo, que admito que esse ajustamento teria de ser feito na cúpula do Ministério, ela foi feita na base, foram encerrados os serviços locais, que estão junto dos agricultores. E, portanto, mantém-se apenas o Estado-Maior, enfim, praticamente com o mesmo número de pessoas. Portanto, as câmaras, alguém, as associações de agricultores, e vai haver ajudas também para as associações de agricultores, para outras entidades como a Câmara, para divulgarem este tipo de... E, portanto, é muito importante que a Câmara assuma este papel, obviamente em parceria com as organizações de agricultores. Teria muito mais para dizer, mas...